que talvez pouca gente saiba é que as águas de Mangaratiba eram infestadas por piratas de 4 nacionalidades: ingleses, holandeses, franceses e argentinos. Em 1525, o cartógrafo e explorador chamado Antoni Caboto, ele estava numa expedição espanhola rumo ao Oriente, mas decidiu desviar a sua rota aqui para a América do Sul, porque ele sabia da existência do Rio da Prata, do Uruguai e do Paraguai, e sabia em algum ponto que estava sendo produzido muita prata. Chegando aqui, ele sobe o Rio da Prata e encontra com também explorador português Aleixo Garcia, descendo o rio com alguns índios transportando uma quantidade muito grande de prata. Então, a partir desse momento, que nós passamos a entender por que os piratas também atacavam e muito toda a região costeira de Mangaratiba. É interessante dizer que todos esses piratas, eles vinham para cá, a princípio, abordando todos os navios que transportavam prata e também ouro. O ouro vinha do Peru, e atacavam principalmente Paraty, Angra dos Reis, e eles conseguiam sobreviver durante muito tempo morando na Ilha Grande, que fica mais ou menos 1h30 daqui. Então lá eles tinham víveres, água potável, alimentos, frutas, e também se relacionavam com os índios que habitavam na Ilha Grande naquele momento. Em 1591, o pirata inglês chamado Anthony Knivet, também de passagem pela Ilha Grande, lá ele encontrou uma vila com apenas 6 casas e vários índios habitando naquela região. Naturalmente, ele foi também abastecer o seu navio, corsário, de água e de alimentos para que ele pudesse continuar a sua viagem. No mesmo ano, em dezembro, outro pirata inglês, chamado Thomas Cavendish, ao contrário do primeiro, esse sim invadiu a vila indígena, saqueou e ateou fogo em todas as ocas, matando os índios também. Com relação aos piratas argentinos, nós temos registros históricos que marcam a presença de 3 navios piratas vindo do litoral norte de São Paulo, passando por Santos, sendo atacados em Paraty e em Angra dos Reis. 2 foram naufragados e o terceiro sobrevivente chegou até as águas de Mangaratiba. Aqui, ele foi atacado pela Guarda Nacional e naufragou em nossas águas. E esse navio é chamado Cruzador de Tuzengó, no ano de 1827. O Brasil do século XIX era um dos maiores produtores de café do mundo, tanto que o café era considerado o ouro verde após o ouro amarelo, que era produzido em Minas Gerais. Nesse cenário, nasce o comendador Joaquim José de Souza Breves, conhecido como o maior dos breves, ou o rei, ou o barão do café. O comendador Breves chegou a comprar 6.000 escravos, na época era considerado mercadoria, e depois ele passou a traficar escravos também. A partir de 1831, quando foi assinado o Livre Comércio entre as Américas, a Inglaterra representando a Europa e os Estados Unidos por ele próprio, toda a navegação negreira foi proibida nos mares. Entretanto, Mangaratiba continuou também traficando os escravos. E a partir desse momento, o comendador, que era comprador dos escravos, passa a traficar os escravos para ele próprio. A partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, quando foi permanentemente proibida a navegação negreira nas águas brasileiras, o comendador Breves continuou a traficar os escravos. Lembrando, importante também dizer, que os piratas também faziam tráfico de escravos aqui da nossa região. O comendador Breves era uma figura tão importante, tanto na política como na economia brasileira, que por força da quantidade de escravos que ele tinha e da influência que ele tinha em toda a família imperial, na corte, o Brasil foi o penúltimo país do mundo a abolir a escravidão. A força política de Breves era tão grande que ele transferiu todo o seu desembarque de escravos do Porto do Saí para o Porto do Saco, particular, e lá, na Praia do Saco, ele constrói um grande porto de escoamento não só do café, como também do desembarque dos escravos que ele traficava. Construindo então um pequeno teatro onde se apresentou João Caetano por volta de 1835. O Porto do Saco foi um dos portos mais importantes do Brasil por 2 anos, devido à relevância econômica que ele proporcionou ao município de Mangaratiba e também à corte.